Olá, amigos. É sempre muito bom a gente retornar ao convívio de todos, mesmo que esse convívio seja virtual, porque essa pandemia está nos deixando assim muito distantes um do outro fisicamente. Mas como a gente estuda e trabalha na doutrina espírita, nós sabemos que não estamos longe de maneira nenhuma. Estamos sempre perto, quer seja, como já dissemos, virtual, quer seja em pensamento. E, unindo os nossos pensamentos, agora, convidamos a todos, então, para que a gente possa agradecer ao nosso mestre e amigo Jesus, que nos assessora sempre nas nossas atividades, ao Pai Amantíssimo, que generosamente disponibiliza os trabalhadores da espiritualidade para também nos assessorar nas nossas tarefas. E temos a certeza da presença deles junto de nós neste momento, nos intuindo na busca da reflexão que estamos trazendo para a noite de hoje e esperamos que todos possam, de alguma forma, agregar um pouquinho do que vamos tratar neste momento, para que a gente possa aprimorar a cada instante a nossa estada nesta encarnação. Assim, mestre amigo, agradecemos. Agradecemos também ao Pai Amantíssimo pela generosidade e convidamos a todos, então, para a nossa reflexão de hoje. Que assim seja. E a nossa reflexão de hoje nos remete a uma expressão que chegou até nós dizendo: o tema para nós conversarmos um pouquinho é Deus, o Criador. E se acreditamos que Deus é o Criador, é porque também certamente cremos na existência de Deus. E essa crença vem de há muito, mas há muito tempo. Porque desde os primórdios da humanidade sabemos que o ser humano, de alguma maneira, presta reverências a uma entidade, presta reverências a um Deus, ou aos deuses, como em muitas fases da história nós sabemos que existem a adoração aos deuses. Então esse Deus, o Criador que nos foi colocado, nos remete exatamente à lei de adoração. E nós sabemos também que aqueles irmãos teoricamente mais atrasados adoravam as manifestações da natureza que se curvavam diante dos ídolos, onde eles se curvavam diante dos ídolos, quer fossem ídolos de madeira, de pedra ou de metal. Já o tempo foi passando e os mais civilizados já estão chegando a adorar o homem que existe dentro de cada um de nós. E esse homem que existe em cada um de nós é a ideia que nós temos de Deus. Se é inato, então, em nós essa ideia de Deus, ele está conosco, bom, então nós podemos nos perguntar: o espírita adora a Deus? E a resposta que nos vem é exatamente sim, o espírita adora a Deus. Porque se nós formos buscar lá no livro dos Espíritos, nós temos um capítulo dedicado à lei da adoração. E sabemos então, através dessa ideia que nós fazemos de Deus, de que as religiões, todas elas, inclusive as cristãs, construíram seus templos,
as suas regras para adorar aos seus deuses ou ao seu Deus. E aí nós nos perguntamos: o espírita adora a Deus? Novamente, voltamos à nossa pergunta. E respondemos de novo que sim. Porque, como já dissemos, essa lei de adoração que o Livro dos Espíritos nos traz, nos mostra exatamente que a adoração a Deus consiste na elevação do nosso pensamento. Em buscar dentro de nós aquilo que nos foi disponibilizado, digamos assim, por Deus, para que nós tenhamos a tranquilidade da reflexão, para que nós tenhamos a necessidade da reflexão, para que nós tenhamos essa busca incessante pelo acreditar. E se nós acreditamos, sabemos então que, acima de tudo, existe o Deus, o nosso Deus, aquele que nós queremos que realmente seja a adoração verdadeira e de coração que cada um de nós possa ter. Essa elevação de pensamento, muitas vezes nós convocamos, quando fazemos nossas preces, elevemos nosso pensamento a Deus. Exato. Porque muitas vezes nós estamos divagando e aí urge que nós façamos essa tranquilização dos nossos pensamentos, essa tranquilização das nossas ideias, aquela tranquilização necessária para que as palavras fluam junto e dentro de nós, para que a gente possa então chegar a Deus. E é isso que a lei da adoração vai nos trazer. Essa perspectiva da nossa busca interior. E essa nossa busca interior vai fazer com que a gente realmente entenda que podemos e devemos praticar essa lei. Aí nós podemos nos perguntar, mas e precisamos, para tanto, irmos aos templos, a locais que muitos chamam de locais sagrados? Não necessariamente, não precisamos. Mas sabemos que, para o espírita, também existe um templo, e esse templo nós podemos dizer que é o universo. Deus é tudo. Então, ele é o universo. É o nosso templo. É ali que nós vamos buscar a nossa tranquilidade absoluta. É ali que nós vamos buscar as ideias necessárias para que nós prossigamos a nossa jornada evolutiva de maneira serena, persistente, com eficiência, com eficácia, buscando tranquilizar o nosso coração, sintonizando-nos com a espiritualidade, para que os momentos sejam mais acessíveis ao nosso entendimento, para que nós possamos assimilar aquilo que nos chega de forma gratuita. Adorar a Deus faz parte do nosso cotidiano, mas faz parte do nosso cotidiano se nós quisermos buscar dentro de nós essa ideia de Deus que nós fazemos. Ela está conosco. Então depende de cada um de nós buscar essa ideia, transformar naquele universo que é o nosso templo e transformar o nosso Deus, adorado por cada um de nós e por todos. Então nós podemos pensar da seguinte maneira: adorar a Deus não é rezar o tempo todo. E até fizemos uma compilaçãozinha. Não é fazer jejum, ler a Bíblia constantemente, fazer o evangelho no lar de maneira metódica, doar cestas básicas. Isso tudo até ajuda. Mas não é aquela adoração, aquela reverência que nós precisamos fazer a Deus. Então, podemos dizer que adorar a Deus é respeitar a sua criação.
respeitar a nós mesmos. Por quê? Porque se nós aprendemos a respeitar a nós mesmos, nós vamos aprender a respeitar o nosso irmão. Porque cada um tem sua individualidade. Mas se nós juntarmos essas individualidades, nós vamos formar um todo, e esse todo nós podemos dizer que somos todos filhos do mesmo Deus. Então precisamos adorar ao mesmo, respeitar ao mesmo Pai. Adorar a Deus é valorizar a vida, defender o meio ambiente, defender os direitos de todos, trabalhar pela paz. E nós vivemos em tempos bastante conturbados. Então, se nós trabalharmos batalhando pela paz, buscando a generosidade de cada um e entregando essa generosidade àqueles que necessitam, buscando aquele esforço necessário de cada um de nós para transformar a vida do nosso semelhante em momentos e dias melhores. Adorar a Deus é ver a presença divina nos olhos de todos. Bonito, né? Olharmos para o nosso irmão à nossa frente, ao nosso lado, e termos a certeza de que ali está uma parcela do Deus que adoramos. É o que necessitamos adorar. E essa parcela vai se unir de tal maneira que nós vamos formar, como já dissemos, aquele todo. E esse todo é a humanidade. Somos todos os filhos de Deus. E aí chegamos naquilo que Jesus nos ensinou e que muitos de nós ainda não conseguiu aprender. Adorar a Deus é amar o próximo como a si mesmo. E que dificuldade para que a gente assimile tudo isso, né? Porque, na realidade, muitas vezes nós não praticamos esse amor. Nós não aprendemos, como dissemos no início da nossa reflexão, não aprendemos a amar, a estimar a nós mesmos. E isso faz o quê? Faz com que nós também não aprendamos, por isso, a amar o nosso irmão, o nosso semelhante, respeitando as suas dificuldades, respeitando as suas deficiências, respeitando a nós mesmos. Porque muitas vezes nós enxergamos no nosso irmão aquela dificuldade que nós temos. E recordamos uma ocasião em que falamos, num outro trabalho, numa outra reflexão, e falamos sobre o perdão. E o perdão nos leva a isso, a entender as maneiras de agir do outro, para que a gente consiga, nesse ínterim, aprender que as nossas maneiras de agir precisam ser perdoadas por nós. E aí nós aprendemos a perdoar. Então, voltamos ao nosso amar o próximo como a si mesmo. Vamos amar o nosso próximo. Porque o que nós gostamos? De ser bem tratados? O nosso próximo também. Nós gostamos de que todos aqueles que conosco convivem, familiares especialmente, sintam-se bem junto de nós. Então, vamos nos esforçar para que nos sintamos melhor junto deles. Isso é um esforço conjunto, é um esforço necessário. Então, a lei de adoração é para o espírita uma lei de justiça, de amor, de caridade, onde nós temos o primeiro e maior direito do homem, que é o de viver. Vamos vivê-lo. Viver esse direito sem machucar, sem lesar o nosso próximo. Porque, como já dissemos, se nós aprendermos com as nossas dificuldades, certamente conseguiremos ver nos outros as dificuldades nossas e então
aprenderemos a conviver com eles. Adorar a Deus ainda é entender que Deus é espírito e verdade. E essas palavras de Jesus, quando falava a samaritana, e que está em João, capítulo 4, versículos 21 a 24. E aí Vinícius nos diz, lá no seu livro Em Torno do Mestre, em Espírito e Verdade, e ele nos diz assim: adorar a Deus em espírito e verdade é adorá-lo no íntimo de nossos corações, no recôndito da alma. Então é lá no nosso interior. Precisamos aprender isso. E certamente aprenderemos. A gente se judia, se machuca. Mas se nós buscarmos, nós chegaremos lá. Adorar a Deus em espírito e verdade é cultivar a sinceridade e pureza de sentimentos. Amar a Deus em espírito e verdade é viver segundo as grandes leis divinas. Amar a Deus em espírito e verdade é colaborar com o seu reino neste mundo, reino de fraternidade, igualdade e liberdade. E aí vem aquilo que dificulta bastante para muitos de nós. Aprendermos a usufruir da liberdade, sem menosprezar a liberdade do outro. Tentarmos tratar a todos com igualdade, sabendo das nossas deficiências, do quão é difícil aceitar. Mas temos que fazer um esforço para tanto. Adorar a Deus em espírito e verdade, ainda nos diz Vinícius, é opor-se à expansão do egoísmo. E isso é terrivelmente perigoso, o egoísmo. Enquanto nós mantivermos esse sentimento em nossos corações, certamente teremos dificuldades imensas em aceitar os nossos irmãos. Teremos dificuldades imensas em progredir um pouquinho mais, buscando a cada momento aquele pedacinho evolutivo que necessitamos agregar à nossa trajetória enquanto encarnados. Paciência para tanto. Pensemos que com paciência, com perseverança, nós vamos conseguir. E ainda adorar a Deus em espírito e verdade, Vinícius nos diz que é sentir-se ligado à fonte geradora da vida. Então vejam, todos nós, com certeza, amamos as nossas mães, que não deixam de ser uma geradora de vida. Os nossos pais. Mas antes disso, vamos lembrar de adorar aquele que provém a vida para todos, que destina a vida para todos, através da mãe, do pai, Deus. Adorarmos a Deus. E já dissemos também no início da nossa reflexão, se Ele é o Criador, adorando-o. Vamos adorá-lo. Adorar a Deus em espírito e verdade é servir a humanidade, querer o bem de todos. Deixar de ser judeu ou samaritano para ser cristão com Cristo. É isso que nós precisamos. Ser pacienciosos, entender as nossas deficiências, as nossas dificuldades, que também já falamos, para que a gente aprenda definitivamente que os exemplos que Jesus nos deixou devem ser seguidos, devem ser apreendidos e aprendidos, para que a gente prossiga a nossa jornada, evoluindo a cada momento, para que nós prossigamos na companhia daqueles que foram colocados junto de nós, para que a gente consiga, amanhã, ter a certeza de que podemos dizer: se Deus é o Criador e nós o adoramos,
Então, nós precisamos adorar o nosso irmão. Nós precisamos respeitar o nosso irmão. Nós precisamos voltarmos-nos para o nosso interior, assimilar as nossas dificuldades, trabalhá-las para melhorar a cada dia, a cada momento, essas dificuldades e essas deficiências, a fim de que nos tornemos pessoas melhores, cristãos, filhos de Deus, aquilo que Jesus nos ensinou, sermos irmãos. Aprendamos com tudo isso a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, nós precisamos refletir e muito sobre isso. Como nós estamos cultuando Deus, amando o nosso Deus? Como estamos fazendo? Nos dedicando? Buscando, como já dissemos, aquele esforço necessário para que a gente aprenda a ser mais feliz, mais eficaz quando servimos aos nossos semelhantes? Nós estamos contribuindo para dias melhores no mundo através do nosso aprimoramento e a nossa reforma íntima? Estamos conseguindo, com esse aprimoramento e essa reforma íntima, chegar ao nosso irmão, estender a nossa mão a cada um deles, prestar apoio, amá-lo como ele necessita e precisa, e que nós temos o dever de amar? Essas perguntas nós precisamos nos fazer. Como estamos nos planejando? Como estamos nos comportando diante de Deus nesse amar ao próximo? Perguntas que não querem calar e nós precisamos buscar as respostas e sejamos humildes o suficiente para entender que, se temos as dificuldades para entendê-lo, temos a certeza de que podemos buscar. Teremos que ter essa certeza. Estamos auxiliando o nosso trabalho em benefício do próximo? Será? Essas são perguntas que nós precisamos refletir. Por isso, nós convidamos a todos para essa pequena reflexão da noite de hoje, para que nós tenhamos a certeza também de que pelo menos um esforço estamos fazendo para que os tempos sejam melhores, para que o Criador possa ver em cada um de nós, suas criaturas, um ente querido, um ente de impulsão ao progresso, um ente que possa transformar a sua própria existência em favor da existência de todos aqueles que conosco convivem, de todos aqueles que compõem essa humanidade de cristãos, filhos de Deus. Então, meus amigos, esse era o nosso convite dessa noite para essa pequena reflexão, como já dissemos. Que tenhamos a certeza de que essa reflexão vai nos trazer orientações seguras, caminhos para a nossa evolução, para o nosso melhoramento, como sempre, com a participação sempre eficiente e eficaz dentro de cada um de nós, nosso amigo e mestre Jesus, que normalmente nos acompanha, como já dissemos também nas nossas atividades, fazendo com que os nossos amigos da espiritualidade também nos intuam na busca dos dias e dos tempos melhores. Agradecemos a cada um que se dignou, que teve a paciência de nos escutar por estes momentos, e rogamos então ao nosso Pai Maior que possa fazer com que cada um de nós busque no seu interior a ideia dele, a ideia do nosso Pai, a ideia de Deus. E que nessa busca possamos entender que a cada momento
possamos entender que o nosso irmão pode ser um espelho no qual precisamos buscar as orientações, precisamos buscar as determinações da nossa jornada, para que nós sejamos dignos de amanhã sermos chamados filhos de Deus. Assim, encerramos essa nossa atividade deste momento na certeza absoluta da presença do Mestre e amigo Jesus em nossos corações. Uma boa noite a todos e que assim seja.